Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma aula de Química Inorgânica. Na aula de hoje nós continuaremos com a teoria dos orbitais moleculares para complexos. Uma das falhas da teoria do campo cristalino que nós estudamos nas disciplinas de Química Inorgânica é justamente explicar a série espectroquímica, alguns ligantes carregados, por exemplo, como todos os halogênios, por exemplo, que têm carga negativa. A teoria do campo cristalino, ela trata a interação eletrostática, então era de se esperar que a interação desses ligantes, ao se aproximar do metal central, por exemplo, aqui nessa estrutura, ocorresse um desdobramento do campo cristalino, fosse bem maior. O que não se reflete uns dados experimentais dos compostos, dos complexos. Os ligantes carregados negativamente, eles interagem de forma fraca com o metal, provocando um desdobramento do campo pequeno. Então, é uma das falhas da teoria do campo cristalino que não explica, embora essa teoria ela é bem robusta porque explica algumas características dos compostos de coordenação, como por exemplo a coloração, o paramagnetismo, o diamagnetismo, as condições de spin alto e spin baixo do composto, mas deixa algumas lacunas, e uma delas é justamente explicar a série espectroquímica que nós vemos aqui. Então essa série ela é constituída por três partes principais. Ligantes que são considerados como campo fraco, são todos esses aqui em vermelho, todos os halogênios, o nitrato, o hidróxido. Os de campo intermediário, ou seja, água, amônia, dilantiamina, piperidina. Os ligantes de campo forte, então a trifosfina, o nitrito, o cianeto e o monóxido de carbono, são todos ditos como ligantes de campo forte. Então, nós já vimos, e só para nós revisarmos, quanto mais forte for o ligante na série, maior será o desdobramento do campo cristalino. Então, o que é o desdobramento do campo cristalino? É essa diferença de energia entre os conjuntos de orbitais T2G e EG, que essas denominações ela vêm justamente da simetria molecular, ou seja, da teoria de grupos. Como o composto, nesse caso aqui o complexo é octaédrico, então ele estaria no grupo de pontos de DOH. Então, nesse caso, esse desdobramento, que é a diferença de energia entre esses dois conjuntos de orbitais, T2G e EG. O T2G possui 3 orbitais degenerados, ou seja, com a mesma energia, e o conjunto EG, de orbitais EG, também constitui 2 orbitais de energias, de mesma energia, ou seja, eles são degenerados. Então, uma das aplicações da teoria do orbital molecular é tentar explicar essa série espectroquímica que nós veremos agora. Então, a aplicação de todos os conceitos, a ideia do orbital molecular que vimos desde o princípio dessa série de aulas, ela culmina justamente com a explicação de forma coerente da disposição desses ligantes na série espectroquímica. Por que, por exemplo, um ligante neutro, como é o caso do monóxido de carbono, era para provocar um desdobramento de campo, ou seja, o delta octaédrico, bem menor do que ligantes carregados, por exemplo, como os halogênios. E nós não vemos isso na prática, ou seja, nós vemos ligantes aqui como o monóxido de carbono, como o nitrito, como a trifosfina, que desdobram o campo, interagem com o campo de forma bem forte e aumentam consideravelmente o desdobramento do campo, ou seja, o 10dQ. Enquanto que esses ligantes carregados negativamente dos halogênios, por exemplo, que são os ligantes de campo fraco, era de se esperar que provocasse um desdobramento maior, devido já possuírem elétrons. Então, como há interação de cargas elétricas na teoria do campo cristalino, era de se esperar isso. Porém, isso não se traduz na prática. Então, através da teoria do orbital molecular que possibilita um entendimento dessas 3 partes da série espectroquímica: o campo fraco, campo intermediário e ligante de campo forte. A teoria do orbital molecular ela se aplica de 3 formas aos complexos, aos compostos de coordenação, que são os doadores sigma, ou seja, os ligantes doadores sigma, os ligantes doadores
π, e os receptores π. Então, nós vamos estudar essas três formas de interação do metal com o ligante. Começamos, então, com o diagrama para complexo de doadores sigma. Então, nós usaremos o método Salk ou de fragmentos, ou seja, nós vamos pegar a molécula, no caso aí um octaédrico, e perfeito, e é bom que fique claro que isso que nós vemos aqui é para complexos octaédricos de simetria, que apresentam uma simetria ideal, onde os 6 ligantes são exatamente iguais. Então, nós começamos então com esses ligantes doadores sigma, e nós vamos dividir em 2 grupos, ou seja, em 2 fragmentos esse composto, o íon central, o metal central e os ligantes. Esses doadores sigma, eles possuem apenas orbitais de simetria sigma para interagir com o metal. Ou seja, o acoplamento desses orbitais metal-ligante, ou seja, essa combinação será frontal, será no eixo internuclear que une os 2 núcleos, ou seja, é um acoplamento frontal. Eles interagem, esses ligantes, eles interagem com um par de elétrons não ligantes, ou seja, então esse grupo de ligantes, eles são aqueles que estão presentes na parte intermediária da série espectroquímica, ou seja, são ligantes que desdobram o campo de forma intermediária entre os ligantes de campo fraco e os ligantes de campo forte. Dentre eles, nós temos a amônia, a água, a etilenediamina, a bipiridina, ou seja, esses ligantes, eles apresentam pares de elétrons livres e é justamente através desses pares de elétrons livres que estão aqui, no caso da amônia tem um parzinho, e no caso da água tem 2 pares, de etilenediamina em cada nitrogênio do grupo N, do átomo de nitrogênio, também tem um par de elétrons, no qual irá ocorrer a ligação. Então, esses ligantes, eles não fazem as demais ligações de interação com o metal. Por exemplo, π, ele não tem elétron, ele não tem orbitais D e nem duplas ligações para formar, que tenha simetria e energia adequada para interagir com os ligantes do metal. Então, portanto, esse grupo faz apenas doadores, são chamados doadores sigma, são aqueles que se ligam de forma frontal no eixo internuclear do metal ligante. Ok? Então, feito essas considerações, nós iremos dividir essa molécula em 2 fragmentos, ou seja, os orbitais do metal central, que são esses aqui, com as seguintes simetrias. Os orbitais EG, constituído pelo DZ2, DX2Y2, o de simetria T2G, que nós já vimos, então, que faz parte dos complexos, dos compostos de coordenação, do seu desdobramento do campo cristalino, trabalha com esses dois conjuntos de orbitais com essas simetrias. Então, nós temos o orbital DZX, DYZ, XZ. E os orbitais S, que estão vazios no caso desses complexos, que tem simetria A1G, esse A1G devido à sua simetria esférica, é o mais esférico de todos, e os orbitais do tipo P, no caso o PX, o PY e o PZ, com simetria T1U. Então, o EG significa dizer duplamente degenerado, ou seja, 2 orbitais com a mesma energia. T2G, o T quer dizer triplamente degenerado, ou seja, 3 orbitais com a mesma energia. O G quer dizer simétrico em relação ao centro de inversão. O S, ele tem simetria, rótulo A, que quer dizer que ele é totalmente simétrico em si, ele é uma esfera. E os orbitais, no caso P, tem T1U, que é triplamente também degenerado, que é o caso aqui dos orbitais P. E o U quer dizer antissimétrico em relação ao centro de inversão. Okay? Ou seja, ele possui 2 faces. À medida que eu mudo aqui, passo pelo centro e vou para o outro lado do lóbulo, ele muda de face. Okay? Então, esses são os orbitais
do orbital ligante com suas simetrias que irão interagir com os orbitais dos ligantes após a formação dos orbitais, né, da combinação desses orbitais dos ligantes. E eu já dispus em ordem crescente de energia, ou seja, o EG tem menor energia e os orbitais P de simetria TU tem maior energia. Com os orbitais atômicos do ligante, vai interagir para formar os orbitais moleculares. Então, um dos orbitais do ligante é esse aqui, que tem simetria esférica. Veja que ele tem lóbulos em todas as direções do eixo, né? E ele tem simetria A1G. Interage adequadamente com o S do metal, o orbital S do metal. Se nós colocarmos esse orbital esférico no meio disso aqui, há uma interação perfeita em fase. Então, ele possui simetria adequada e energia adequada para ocorrer a combinação. Então, o que eu também espero que vocês entendam é que cada orbital desse ele pertence a todo o metal, ou seja, a todo o composto, e não de forma isolada, como dá a entender aqui na figura. Esse orbital ele é um único orbital que está associado ao metal, a toda a molécula em si. Um próximo orbital oriundo dos ligantes é o conjunto P, que dá-se a associar, que pode se ligar ao P. Veja que ele é bem parecido com os orbitais P. E são esses aqui que têm também simetria TUU, que irão interagir com os orbitais P oriundos do íon central. E os orbitais, então, esses dois conjuntos de simetria EG, que irão interagir com os orbitais EG, de simetria EG, do metal. E vejam que, se nós colocarmos, por exemplo, o orbital DZ2 aqui, ele vai acoplar-se de forma em fase. Esses dois lóbulos aqui em cima, o lóbulo em cima e o lóbulo de baixo, irá se ligar, irá se interpenetrar nesses dois aqui, nesse e nesse aqui. E esses dois aqui fora de fase, que apresentam interação bem fraca, ele se liga, ele se acopla nesse bambolezinho aqui central. Portanto, eles apresentam simetria e energia adequada. Da mesma forma, se nós pegarmos o orbital DX2Y2 e colocarmos aqui no meio, observe que as duas partes vermelhas irão se associar aos lóbulos de mesma fase, vermelha e as mesmas cores, e o azul aqui, trouxer esse orbital e conectá-lo aqui no meio. A parte azul vai se ligar à parte azul deles. Então, também apresentam simetria adequada. Um dos pontos chaves dessa ligantes doadores sigma é não apresentarem os orbitais com simetria adequada para se conectar ao T2G. Ou seja, eles não apresentam o correspondente. Ou seja, a interação π esses orbitais, eles estão presentes no metal, mas não oriundos dos ligantes. Portanto, esses orbitais eles permanecerão no diagrama, mas com o orbital não ligante. Portanto, esses orbitais de simetria T2G, oriundos do metal central, eles permanecerão, porém não irão se ligar, ou seja, não encontrarão correspondente com simetria e energia adequada nos ligantes, ok? Então, eles não participarão para compor as ligações nesse conjunto de ligantes de campo intermediário, os chamados doadores sigma. Então, feito essas considerações, nós vamos, então, tentar montar o diagrama de orbital para explicar por que esses ligantes eles possuem desdobramento de campo intermediário, ok? Então eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido mais ou menos como nós montamos aí esses diagramas para moléculas complexas, para compostos de coordenação. Ok? Então lembre-se sempre que nós pegamos sempre a teoria, o método dos fragmentos, onde facilita o entendimento de encontrar aqueles orbitais que têm simetria e energia adequada. Vale lembrar que esses termos aqui, como nós já estudamos lá no capítulo de simetria, eles envolvem a teoria de grupos,
em moléculas octaédricas, octaédricos perfeitos, cujo grupo de pontos é o DOH, ok? Então, qualquer dúvida, vocês se voltem lá para as tabelas que irão encontrar esses rótulos, né? Essas formas que traduzem de simetria, que explicam os orbitais, os complexos, né? A teoria dos orbitais moleculares. Feitas essas considerações, vamos passar para o diagrama em si. Esses ligantes, né, que são doadores sigma, eles são ligantes, por exemplo, como a água, amônia, a piridina, a etilendiamina, etc. Eles não possuem orbitais com simetria T2G, como nós vimos, então esses orbitais, né, existentes no íon central, no íon metálico, eles são considerados como não ligantes. Eles são doadores sigma, ou seja, ocorre a interpenetração desses orbitais, a combinação linear desses orbitais, ele se dá de forma central, ou seja, no eixo internuclear, que compreende os dois núcleos, e a diferença de energia entre EG e T2G é intermediário, como nós vamos ver. Então, se nós pegarmos aqui o eixo de energia, e nós colocarmos primeiro os orbitais, né, os orbitais com suas simetrias, para o metal, para o íon central e para os ligantes. Então, eu tenho um conjunto EG mais T2G, ou seja, 5 orbitais, onde 2 é o EG e 3 para o T2G. Esse T2G, relembrando, ele não participa para a formação dos orbitais moleculares, ele não apresenta simetria adequada em energia, então eles são não ligantes. O orbital A1, que é o orbital S, esférico, e os orbitais P de simetria T1. Do outro lado, nós temos os orbitais, né, a parte de fragmento, que representa os ligantes. Então, eu tenho aí os 6 orbitais, os quais irão interagir com os orbitais do ligante, de simetria A1G, T1U e de simetria EG. Aqueles orbitais que têm simetria similar, eles vão interagir para formar dois conjuntos, dois orbitais diferentes, o orbital ligante e o antiligante. O ligante com a menor energia, que é o caso aqui, os orbitais de simetria A1G, um orbital de simetria A1G que refere-se ao orbital S, interage com o orbital A1G do ligante e forma o primeiro orbital ligante A1G. E, como eles possuem, são ligantes de alta simetria, veja que há um abaixamento grande de energia, e forma também, no caso aqui, o antiligante com energia bem intensa, porque eles apresentam simetria, alto grau de simetria. Bom, agora interagirão os orbitais do tipo U, de simetria TU, os três, e formarão 3 orbitais degenerados, que nós chamamos de T1U, e os antiligantes, com energia rotulado como T antiligante 1. Depois interagirão os orbitais EG, os 2 orbitais EG do íon metal, com os 2 orbitais EG vindos do ligante. Isso, todos eles formando ligações do tipo sigma, onde há a interpenetração desses orbitais, o acoplamento é dado de forma frontal no eixo que une aí os dois núcleos. E formando, então, o antiligante EG sigma. Agora, veja que sobra, então, tido como orbitais puramente atômicos, não ligantes. Então, eles aparecerão aqui e serão rotulados de T2G, assim como eles foram na sua simetria para o ligante. Aqui já montamos o diagrama e observa-se que surgem os rótulos T2G e EG, assim como no teoria do campo cristalino. Então, se nós observarmos agora, 9 orbitais atômicos, eles são oriundos do metal, 6 orbitais atômicos dos ligantes, totalizando então 15 orbitais moleculares após a montagem do diagrama, que estão dispostos aqui em vermelho. O complexo, o hexamin cobalto 3, cuja distribuição eletrônica é um D6, ou seja, apresentam 6 elétrons aí nos orbitais D, e ele tem essa geometria, ou seja, é octaédrico, o metal cobalto no centro, em torno dele tem 6 amônias. Esse ligante
é um ligante de campo intermediário, portanto apresenta um par de elétrons livres no nitrogênio, é por onde ocorrerá a combinação linear frontal através desse par de elétrons. Por isso que ele é dito como doador sigma, porque ele forma ligações sigma. Todas essas 6 ligações são ligações do tipo sigma. Então, se nós pegarmos aqui os elétrons, né, do cobalto do íon central, ou seja, tem 6 elétrons, pares de elétrons oriundos do ligante, dos ligantes, ou seja, dos 6 ligantes, portanto eu tenho 12 elétrons. Distribuindo esses elétrons, então, em torno do metal, nós vemos aqui que esses 6 ligantes, ou seja, que esses 6 pares irão compor o preenchimento dos orbitais moleculares de mais baixa energia, e os elétrons vindo do metal, aqui está faltando um, que são 6, ok, vou colocar aqui, porque é D6, aqui está faltando um, e irão ocupar os orbitais do T2G e EG. Então, eles irão ocupar esses orbitais, no caso de T2G. Como? Esse ligante ele é de spin baixo, ou seja, os elétrons vindo do metal, eles irão emparelhar, dada que essa diferença de energia é maior do que a energia de emparelhamento, portanto, se emparelha. Então, esse complexo é um complexo de spin baixo, como nós já vimos aí quando estudamos teoria do campo cristalino. Então, nós observamos que a teoria do campo cristalino, ele só pega esse fragmento, ou seja, essa pequena parte do orbital molecular do conjunto T2G, ou seja, onde tem 3 orbitais degenerados, e o antiligante EG com 2 orbitais degenerados. Então, essa diferença de energia aqui, essa energia é o equivalente ao desdobramento do campo octaédrico. E nós observamos, então, que esses orbitais eles apresentam energia intermediária, o desdobramento do campo intermediário, como nós veremos e compararmos com os demais conjuntos doadores sigma, doadores pi e retrodoadores. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido como é a montagem, então, do diagrama dos compostos de coordenação. Um forte abraço e até a próxima.